Olá a todos aqueles que nos acompanham. Esse é o programa Espiritualidade Quântica. Meu nome é Nação Cunha e estamos agora ao vivo pela TV Web Tudo para a Grande Litoral. O programa Espiritualidade Quântica tem como objetivo trazer bastante informações, dicas, entrevistas com os mais variados terapeutas, trazendo para vocês novidades, técnicas terapêuticas espetaculares que podem auxiliar você a trazer à sua vida um maior equilíbrio, seja mental, vibracional, energético. E a gente sempre traz informações aí que podem auxiliar você no expandir da sua consciência. E hoje, neste dia especial, nós trazemos aqui uma pessoa com um vasto conhecimento numa técnica chamada terapia multidimensional. Ela que é Teta Healing, criadora do canal Luz de Orion. Temos a honra, a satisfação de termos conosco hoje, com um bate-papo bem descontraído, Vivian Paiva. Seja bem-vinda, Vivian. Gratidão, Nelson. Gratidão pela oportunidade. Muito bom estar aqui. É a minha primeira vez aqui, né, no canal de TV, assim, então estou um pouco ali, né, ansiosa ali, então se o pessoal me desculpe, mas é sempre muito bom ter aí um convite, né? É muito bom estar aqui presente, é muito bom estar presente para poder divulgar uma coisa que é muito bonita, né? Tenho, Obrigada. cer tenho certeza que é sim, mas Vivian, pode ficar tranquila. Aqui nós estamos em casa, posso dizer assim. As pessoas que acompanham o nosso canal são pessoas bastante antenadas, elas querem informações, elas querem curiosas para entender os mecanismos. Então, eu sei que você tem um conhecimento vasto aí naquilo que nós vamos falar hoje. E aí, Vivian, antes da gente começar o nosso bate-papo diretamente sobre o assunto, eu gostaria que você contasse rapidamente um pouquinho da tua história de vida. Não gostaria de saber o que levou a jornada de vida da Vivian para hoje ela estar trabalhando com terapia multidimensional. Eu costumo parafrasear uma amiga, né, que ela sempre fala que, assim, né, no momento que você chega aqui, né, nesse estado, assim, onde você está doando o seu tempo, onde você está se colocando à disposição para mostrar para outras pessoas quão bom é uma terapia, é porque você teve muita coisa na sua jornada, né, que você passou por vários percalços aí na sua jornada. E eu sou uma pessoa dessas, né, então eu sou gente como a gente, né, onde ali, né? Eu tenho um trabalho, eu trabalho na área de tecnologia de informação, já estou há mais de 20 anos aí nesse trabalho. Sempre fui uma ótima profissional, tudo, né? Mas eu sempre fui muito ligado nessas questões, né, de espiritualidade, graças à minha mãe também. A minha mãe, ela sempre me apoiou nessa questão de procurar, né, de procurar o que é bem, procurar o que faz bem, o que te torna bem, né? Então, eu ia, voltava, mas num determinado momento, né, eu precisei ali me apoiar em alguma questão, para não ir, de repente, para um médico e tomar um remédio de depressão, ou que fosse ali e, de repente, ficasse ali naquele estado mais ruim, né, que você ficava na dependência de um remédio. Então, eu fui procurar terapias alternativas, né? Então, o motivo maior foi uma separação, e, na realidade, a partir dessa separação, eu comecei a identificar alguns padrões familiares. Então, aí já começa um pouco de história de vida no rumo terapêutico, porque eu comecei a identificar algumas coisas da minha família, e eu falei assim, bom, eu tenho um filho pequeno, e eu não quero que esse meu filho, ele tenha alguns sintomas em relação a uma separação, né? Eu quero que ele sinta que os pais se amaram até um certo tempo, depois resolveram cada um seguir sua vida, e tá tudo bem assim. Então, eu não queria gerar traumas, eu não queria gerar bloqueios, eu não queria gerar nada na vida dele. E foi aí que eu comecei a ir vasculhando as demais terapias e as diversas terapias que tem. Comecei fazendo PNL, de PNL eu fui fazer coaching, de coaching eu comecei a me identificar como mulher, porque, assim, muitas mulheres, assim como eu, vão se identificar de que quando você tem uma separação, por mais que você esteja estável na sua vida, você acaba se sentindo, né, aquela pior pessoa, né, da face da terra, você compra muita culpa, né, então, assim, por mais que o parceiro também tenha ali o seu quê, você acaba comprando, mas eu comecei a olhar para mim,
Então, a partir desse sentimento de que meu filho poderia ter novas escolhas na vida dele e poderia ver que a mãe dele era uma pessoa assim que estava bem, que o pai também, mas que era uma mera casualidade que os dois não estavam juntos mais, mas assim, ele entender que os relacionamentos são assim, eles são ciclos, eles têm início, meio e fim, e tá tudo bem assim, que eles não precisam durar para sempre, né? Eu descobri nesse meio, né, dessa caminhada toda o Theta Healing, que é uma outra terapia que cura, né, ajuda aí a fazer a ressignificação de várias crenças. E depois de um tempo, né, no início da pandemia, na realidade, eu descobri a terapia multidimensional. E essa terapia multidimensional, ela acabou virando assim uma das coisas que eu mais gosto de fazer, uma das coisas que eu mais gosto de passar adiante o conhecimento, porque ela é uma terapia, assim, muito sutil. E ela é uma terapia, assim, muito enriquecedora, porque ela te traz um conforto no seu coração. Eu não tenho nenhum cliente que fale, assim, que depois de uma sessão de terapia multidimensional, essa pessoa, ela esteja ruim, com dor de cabeça, com isso, com aquilo. Sempre as pessoas falam assim, nossa, você fez uma sessão, eu cuidei de um assunto e eu tô muito mais leve, eu tô muito mais tranquila. Né? Então, assim, a ideia, né, no começo era cuidar da Vivian, a ideia era cuidar do meu filho, e a ideia era a Vivian ficar bem. Mas só que a coisa foi tomando uma proporção tão grande e eu senti um carinho tão grande por essas terapias e uma coisa tão grande, assim, em mim, que eu falei assim, eu preciso expandir isso daí para outras pessoas. E aí estou eu aqui nessa caminhada. E já tem pelo menos uns 4 anos que eu estou aí fazendo tudo isso. Muito bem, legal. É bom escutar essas histórias de vida, Vivian, e que sirva aí de exemplo a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que muitas vezes os desafios da vida, eles são como algo que, se a gente souber levar, para impulsionar a gente para uma situação Sim. melhor, mais ampla, né? Só vai depender da gente conseguir dar esse olhar e observar que em todas as oportunidades, sejam boas ou ruins, sempre há uma condição da gente dar um passo sempre acima, de expandir, de compreender, de entender-se melhor e tornar a vida realmente mais prazerosa. Então é muito legal a gente Exatamente. escutar e acompanhar essas histórias de vida, Vivian. Parabéns, né, pela sua Obrigada. jornada e pelo seu caminhar. Uhum. E explique para nós, então, porque você deu uma pequena introdução, já deixou, acho que a mim, pelo menos, muito curioso de tentar Uhum. entender o que vinha a ser essa terapia multidimensional. Explique para nós qual é a sua origem, né? Há quanto tempo que essa técnica foi criada. Dá para nós uma ideia aí do que vem a ser a terapia multidimensional. Então, a terapia multidimensional, ela foi criada, né, na realidade, assim, ela foi canalizada pela Helene Biassi. Ela é uma francesa que hoje ela mora em Portugal, né, na região ali do Porto. E ela sempre foi uma pessoa que trabalhou meio assim com as questões de mediunidade, as questões de atendimento a clientes, e ela sempre teve essas sensações, até que ela chegou em um determinado momento lá em meados de 80, 89, nessa época assim, e ela começou a sentir que ela poderia utilizar de alguns recursos, né, para trazer certas curas ali para os próprios clientes dela, né, para os próprios pacientes que ela estava cuidando ali naquele momento. E ela começou a perceber que isso estava dando efeito, mas ela não tinha ideia ainda do que era isso, né? O que tipo de coisas que você está fazendo, como que você está fazendo. Então, assim, ela foi simplesmente seguindo aquilo que ela recebia de intuição, recebia de insights ali naquele momento e foi estruturando. Quem ajudou ela a estruturar foi um rapaz que se chama João Carlos Paliteiro, né? Ele ajudou ela a criar o primeiro manual, né? E aí ela começou a atender algumas pessoas. E foi muito bacana porque, assim, ela começou a trazer ali uma questão de o coração, né? Então ela começou a sentir, assim, né? Para todo mundo que está acompanhando aqui, eu acho que todo mundo tem a ideia do que são chakras, né? Que são pontos energéticos que a gente tem na cabeça, né? Que vai do topo da cabeça até o topo dos pés, né? Então ela começou a sentir que dos chakras dela, o que mais pulsava quando ela ia fazer esse tipo de terapia era o coração. Então, a terapia ela é conhecida como a terapia do coração também, né? Porque ela entra num estado meditativo a partir do coração,
né? Então, ela fala que é uma coisa, assim, muito bacana de se fazer, que é uma meditação guiada, né? Que ela faz, a princípio, só ela como terapeuta, o cliente não precisa fazer, mas essa terapia você acessa o portal do seu coração. E ali, acessando o portal do seu coração, você consegue acessar o seu jardim interno. Então, muitas vezes a gente fala assim, puxa vida, né? Queria tanto que meu anjo da guarda tivesse perto de mim, né? Eu sei que meu anjo da guarda me segue, ele me rege, né? Não tem oraçãozinha, né? Sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Então, esse anjo da guarda está contigo, né? E é esse anjo da guarda que ele vai te conduzir através do seu portal do seu coração para que você consiga acessar o seu jardim e, acessando o seu jardim, você consegue fazer ali o que você precisa soltar, liberar o que você precisa liberar, curar o que você precisa curar, e seja também nas mais dimensões que tem, né? Então, é mais ou menos isso que ela faz. Agora você fala assim, nossa, Vivian, poxa vida, né? Você tá falando aí, é tão bonito, tão bacana, né? O que eu, se eu for fazer uma sessão com você, eu tenho que fazer? Aí eu falo assim, nada, entendeu? Você só recebe. Então, essa é a pureza da terapia, essa é a mágica, assim, da terapia. Porque você, mesmo sem fazer nada, você está recebendo, porque você já está dando a permissão de receber. É muito lindo por isso. Ok, espetacular. Vivian, nós temos assim uma clara percepção que essa nova era que está iniciando aí, se é que podemos dizer assim, né? Muitos falam em transição planetária, etc. Mas, enfim, por mais que eu entendo que o mundo, quando parece que está num caos, é um momento de transição, assim como a gente, quando passa por situações que depois lá na frente é para melhora, entendemos que o planeta está passando por uma situação semelhante. E mais do que Sim. nunca, entendemos também que nós devemos dar atenção justamente para esse chakra, o do coração. Né? Então, você está trazendo aí um conceito, essa terapia aí, que justamente fala sobre isso. Eu acho Uhum. espetacular isso e é muito Sim. legal. E em que situações que essa terapia multidimensional ela atua? Como é que funciona isso, Vivian? Então, na realidade, assim, a gente pode tratar qualquer tipo de sintoma que a gente queira, tá? Então, geralmente, né, as pessoas querem tratar saúde, financeiro, relacionamento, família, ou até questões da própria pessoa ali mesmo, né? Então, a gente pode atuar nesses 5 campos. Ah, nossa, eu tô com uma situação de que o meu emprego lá não tá muito legal, eu gostaria de trocar o emprego, mas eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei que caminho tomar. Muitas vezes acaba acontecendo nos dias de hoje que as pessoas elas não sabem olhar para um horizonte e seguir uma direção. Então, essa terapia, ela também te traz isso. A gente coloca uma intenção de liberação dos caminhos para aquela pessoa. E aí, assim, quem faz a cura ali para a pessoa, quem ajuda, né, em todas essas liberações desses sentimentos, sensações, é a equipe que está lá do outro lado do véu. Então, há uma equipe de seres de luz que, quando a gente pede essa ajuda, eles prontamente vêm e ajudam a pessoa que ela realmente quer ali, uma mudança. Eu tive casos de atender adolescentes, né? Imagina adolescente que está naquela situação assim: eu tenho um Enem para fazer, o meu pai quer que eu faça medicina, minha mãe quer que eu faça direito, eu quero fazer arquitetura e eu não sei o que eu quero da minha vida. Aí começa a ter crise de pânico, crise de ansiedade, não dorme, não come. Ou então, ao contrário, né? Dorme muito, come muito e não estuda porque não consegue ter o foco. E aí a gente consegue fazer pelo menos uma sessão, né? Ou já a partir da primeira sessão, trazer ali um conforto para conseguir tirar esses assintomáticos, né? Essa depressão, essa ansiedade, esse comer, não comer, e aí colocar a pessoa no caminho dela. Né? Então, assim, qual é o melhor caminho que eu tenho que seguir? Qual é a minha missão de vida? Né? Então, a terapia multidimensional, ela te ajuda muito nessas questões, né? Relacionamentos também, né? A harmonização dos relacionamentos. Então, o meu relacionamento não está muito bem. Não é que eu vou lá, eu vou organizar para os dois ficarem juntos. Não, eu vou arrumar
aquela pessoa que está trabalhando. Então, assim, é uma pessoa por vez. Então, eu não faço uma terapia para o casal, eu faço para a mulher ou para o marido. E aí, ali, ou um ou o outro vai começando a entender ali. De repente, a pessoa está, né, encrencando com alguma coisa que o outro ali está fazendo, só que ela não está percebendo que o outro está fazendo uma coisa de bom para ela. Então, ela começa a perceber e começa a olhar. Então, tudo é a questão de você trazer mais amor para essa pessoa, tudo é a questão de você liberar esses caminhos, você deixar tudo mais fluido para que essa pessoa passe a enxergar ali no seu dia a dia novas possibilidades. Ok, muito interessante isso. Vivian, eu queria saber há quanto tempo que essa técnica existe, mas aproveita e explica um pouquinho para nós quais são as questões que as pessoas querem resolver, que mais procuram, né, essa TMD, né, assim que é chamada, TMD, TMD, né, terapia isso. multidimensional. Eu sei que a busca das pessoas varia um pouquinho, mas tem aquelas questões que são mais procuradas, né? Sim, então, a Helene, ela atua desde de 89, né, então, assim, ela vem aqui trabalhando desde 1989, né, então a gente tem essa técnica formada. Acho que no Brasil, ela chegou em meados dos anos 2000, não tenho certeza, tá, mas Mais ela que recente, veio, né? ela veio trazer para o Brasil na época dos anos 2000, e ela só passava adiante, não existiam formadores, então ela não fazia curso de formadores, né? Que nem hoje ela faz curso de formadores, e eu sou uma formadora. Então, era só ela que fazia a transmissão, né? Dos códigos e iniciações que a gente precisa para poder fazer a terapia. Então, assim, ela agora tem toda essa questão, e geralmente o que a gente recebe muito é a parte financeira, que às vezes não está muito bacana, relacionamento e essas questões de saúde, principalmente ansiedade, depressão, né? E essas questões assim que a gente vê que tem muita gente falando hoje, inclusive por conta da época que estamos, né? Então, o financeiro está muito ruim, a saúde, né, com depressão e ansiedade, né, depressão porque eu não sei para onde eu vou, e ansiedade como vai ser meu futuro, né, então tem essas questões, assim, que são as questões que mais a gente tem recebido aqui, pessoas pedindo consultas. Perfeito. Vivian, tem limite de idade para alguém quiser fazer uma sessão? Como é que funciona essa questão? Não temos limite de idade, a gente pode fazer para qualquer pessoa, né? Eu posso fazer, inclusive, para bebê, com autorização dos pais, né? Sempre os jovens, né, adolescentes, a gente pede autorização para os pais, e de adultos até a idade que quiser tratar. Né? Então, ela é uma terapia bem flexível, e como ela é muito sutil, que, na realidade, assim, eu não preciso que a pessoa fique ali completamente, né, paradinha ali naquele exato momento, que ela esteja conectada, assim, igual a gente está ao vivo, assim, um olhando para o outro, não, eu posso só colocar a pessoa em estado de relaxamento, ela pode ficar na casinha dela, tranquila, deitada, escutando uma música e tal, e eu faço o trabalho aqui como terapeuta, e depois eu passo um relatório para ela. É super tranquilinha de se fazer, né, bem bacana. Observando aqui, né, eu faço até questão de observar essas questões, esses detalhes aqui que eu acho de suma importância Sim, a todos aqueles que estão nos ouvindo. Hoje existem várias técnicas que podem ser feitas à distância, e é um, exato. um ponto que, às vezes, quando a gente comenta com alguém, levanta um certo incredulidade, né, em relação a esta possibilidade. Mas veja, todos nós somos seres energéticos, vibracionais, estamos todos Uhum. conectados uns aos outros. A própria física quântica já comprovou através da teoria do entrelaçamento quântico. Então, nesse Exato. sentido, né, não importa a distância que estejamos, estamos conectados sim. Isso, Vivian. Exatamente, é bem isso. Porque é muito engraçado, porque eu já passei situações assim, de que a pessoa me ligou, pediu uma sessão, aí eu falei para ela assim, então agora faz o seguinte, então, pega o seu celular, coloca um timer aí de uns 40, 50 minutos, e eu vou te passar uma musiquinha.
É só uma musiquinha para você escutar, relaxar. Se você dormir, tudo bem, não tem problema. E depois, quando você acordar, provavelmente eu vou estar gravando um áudio de como foi a sua sessão, né? Aí tudo bem. Teve uma pessoa que foi assim, a pessoa ela queria tanto estar conectada ali naquele momento, que é o controle que você quer, né, para saber o que está acontecendo ali, que a internet da pessoa caiu, a pessoa não conseguiu se conectar, aconteceu várias coisas ali com a pessoa no momento. Mas quando eu mandei o áudio para a pessoa falou assim: nossa, que engraçado, né? Na hora que você está falando que aconteceu isso, bem que eu percebi um negócio assim, eu percebi outra coisa assim, eu fiquei com um pouquinho de frio. Ai, nossa, mas olha, você está falando, eu me lembrei de uma cena ali, tal que a coisa que aconteceu na minha vida. E essa é uma terapia que ela é bem sugestiva, assim. Pode acontecer de você, de repente, como terapeuta, receber ali uma mensagem, sentir, passar uma coisa assim na sua cabeça, que para você como terapeuta não faz sentido nenhum. Mas para o seu cliente, quando você está falando para ele, olha, de repente eu vi uma imagem ali de um castelo. Aí a pessoa, quando ela escuta aquilo ali, ela fala assim: nossa, esse castelo, eu já sonhei com esse castelo, ou eu já fiz uma outra terapia de regressão, ou eu fiz uma outra terapia de alguma outra coisa, alguém já me falou sobre esse castelo. Nossa, realmente você trouxe ali uma informação que faz muito sentido para a minha vida. Então, é muito gratificante, porque a pessoa, quando a gente termina, parece que ela estava conectada ali mesmo, né? E ela sente algumas coisas ali e ela começa a recordar. E aí, quando isso começa a recordar, parece que a nuvem começa a sair da frente dos olhos da pessoa e ela começa a ter outra realidade ali naquele momento. É muito legal. É uma experiência única, pelo visto, É, né, é uma Vivian? experiência única, é uma experiência única, sim. Ok. Quanto tempo dura uma sessão em média, Vivian? Ela dura mais ou menos 1 hora, pode passar um pouquinho mais ou pode ser um pouquinho menos, de acordo com ali, né, com o tema que a gente fala, né, a própria equipe da pessoa, né, os próprios seres de luz trazem para a gente. O ideal é que seja mais ou menos de 1 hora, então a gente fica ali com o cliente, né, a gente fala, não com o cliente conectado em si, mas a gente fica trabalhando para aquele cliente mais ou menos 1 hora. Ok, interessante. Uhum. E esse atendimento você falou que é à distância, né? Que Sim. normalmente você faz uma conexão online depois, se quiser conversar com a pessoa, né? Isso. Na E, realidade, elas são três passos, né? Primeiro a gente se conecta com a pessoa, né, para eu saber informações e ter ideia de como que ela tá, saber o que que ela gostaria de cuidar ali naquela sessão. Aí eu desconecto, né? Eu deixo a pessoa quieta. Se ela quiser fazer alguma atividade, ela pode fazer, mas se ela quiser ficar ali deitada, relaxando, ela pode fazer isso também. E aí depois, no final, eu acabo mandando um áudio para a pessoa, porque às vezes a pessoa fica ali no estado de relaxamento tão grande que é melhor mandar um áudio, porque aí depois ela consegue escutar outras vezes. E aí, cada vez que ela escuta, ela assimila alguma coisinha ali do áudio que eu mandei. Então, é muito bom assim. E ela depois pode tirar dúvidas também. A gente libera, a gente sempre tem o canal do WhatsApp aberto e sempre eu vou tirando dúvidas para alguma coisa que ela não tenha entendido ali ou que ela precise ainda que seja resolvida ali. Isso a gente faz também. muito legal isso. Existe algum número específico de sessões que a pessoa faz para resolver uma questão? Isso varia? Como é que funciona essa Então, parte? na realidade, a gente sugere que a pessoa faça a primeira sessão, né? E, assim, é sugerível um número de 3, mas não necessariamente que você precise fazer essas 3 sessões. Por quê? As sessões, elas têm uma obrigatoriedade de ter um intervalo, então você não pode fazer uma sessão atrás da outra, todos os dias, como às vezes as pessoas estão acostumadas, né? Então, assim, a ideia é que você faça uma sessão, uma por mês, né? Então, assim, a cada mês você tenha espaçado essa sessão. Por que também? Somos energia, temos vários corpos, temos as multidimensões. Então, muitas das vezes, várias coisas são tratadas em vários lugares, que a gente nem tem ideia, né? São as questões de que somos feitos de 5 a 10% de consciente e de 90 a 95% de inconsciente. Então, a gente está trabalhando esse inconsciente das pessoas, né?
Então, até tudo isso se reorganizar e se organizar nesse consciente, trazer para o consciente da pessoa, leva um tempo, porque a gente está aqui nesse plano, né, que tem tempo, tem hora, tem minuto. Então, assim, às vezes na multidimensão não tem tempo e espaço, então a coisa já está resolvida. Mas até a gente aqui conseguir trazer essa consciência e fazer essa resolução, pode se levar um tempo. Então, ele precisa, a gente pede que a energia fique circulando ali por mais ou menos 21 dias, assim, para ela se organizar e você ficar bem, né? Então, por isso que a gente pede um intervalo. Mas nada impede de que essa própria equipe de seres de luz que está ali atuando, ela peça e ela fale, olha, seria interessante que essa pessoa fizesse mais sessões. Mas fica sempre a critério do cliente. Então, assim, se o cliente se sentiu bem e acha que tem que voltar, ele volta. Se ele achar que não fez nada, que tá tudo bem assim, pra gente também tá tudo bem assim. A gente não vai ficar ali falando pro cliente que ele tem obrigatoriedade de voltar, né? A gente deixa a critério do cliente. Eu estou observando que parece ser uma terapia assim bastante, como você mesmo falou no início, bastante sutil, né? Sim. Porém, que traz um resultado muito positivo para as pessoas, né? Que fazem, que se submetem à sessão, né? Essa sessão que é feita pelos terapeutas dessa terapia chamada terapia multidimensional. Vivian, nós vamos para um breve intervalinho, né? Que é o momento dos patrocinadores do canal. Claro. E nós voltamos daqui a pouquinho. Vocês estão nos acompanhando, não saia daí. Estamos aqui num bate-papo aqui muito interessante com Vivian Paiva, falando sobre terapia multidimensional. Aguarde aí, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado. TV Tudo Praia Grande Litoral. Odonto Company apresenta Maiores do Mundo. Everest, a maior montanha do mundo. Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. E ser a maior do mundo é uma grande conquista. Mas chegar a esse topo só é possível porque, além da maior, a Odonto Company se esforça em ser a melhor. As melhores condições, as melhores clínicas, os melhores profissionais. É o caso de fazer uma prótese? Vai logo na maior do mundo. Um implante? Vai logo na maior do mundo. Um botox? Aparelho? Não entre em fria. Vai logo na maior do mundo agendar uma avaliação. Acesse o site ou mande mensagem no inbox. Odonto Company, a maior do mundo. Agora vem cá, dá pra desligar o ar-condicionado? Tá um frio, né? Sabe aquele dia que dá aquela vontade de comer um bolo, mas o bolo da vovó, aquele bolo caseiro e tudo mais? É fácil, é só vir aqui no Bolos do Oceano, que aqui tem aquele bolo caseiro que você vai lembrar do tempo da vovó. Aqui no Bolos do Oceano você encontra bolos caseiros, bolo integral, bolos com cobertura e cuca, encontra também bolos especiais, bolos de queijo, torta salgada e pudins. Bolos do Oceano. Viram como foi rápido? Já estamos de volta aqui no programa Espiritualidade Quântica, através da TV Web Tudo Praia Grande Litoral. Estamos aqui num bate-papo muito agradável com Vivian Paiva, falando sobre terapia multidimensional. Vivian Paiva é uma terapeuta que trabalha com esta técnica, pelo que eu entendi, há pouco mais de um ano e pouco, mas ela é apaixonada por essa técnica, a qual, além de trazer muitos benefícios para a vida dela, acredito que ela esteja vivenciando na prática, junto com seus clientes, os benefícios que essa técnica traz. Vivian, eu gostaria que você, cara, se possível, né, dá para contar algum caso específico, lógico, sem citar nomes, de alguma situação que você tenha atendido, algum resultado que trouxe a técnica? É possível? Sim, claro, posso falar sim. Bom, eu vou falar, a gente dá para falar rapidinho, acho que de uns 2 casos, né? Um caso foi que eu tenho uma cliente que ela começou como mãe, né, a fazer, e ela precisava resolver alguns problemas na vida dela, que eram questões financeiras, basicamente, porque ela estava morando sozinha e ela não estava conseguindo emprego e ela estava meio que sem rumo, realmente, na vida, não sabia direito o que fazer.
E é engraçado porque ela vinha com uma lista. Ela falava para mim assim, Vivian, eu quero resolver um problema de bipolaridade que eu tenho, que eu tô aqui em processo de desmame do remédio, e já é a segunda vez que eu tô tentando fazer isso e eu não tô conseguindo, né? E eu queria que você me ajudasse, se eu tiver algum bloqueio, alguma coisa para resolver isso, eu gostaria que você me ajudasse. Aí tem a minha questão financeira, que eu estou desempregada, eu recebo aqui uma pensão e ela é bem pouquinha e eu preciso me manter. Eu também tenho a questão de que eu estou sozinha, eu quero resolver a minha alma gêmea. Então, assim, ela veio com um pacote completo, assim, para poder resolver, né? E depois a gente fez ali, né? Eu fiz a intenção de cura ali naquele momento para aquela pessoa. E deixei que a cura acontecesse, né? E tive ali alguns sentimentos e algumas sensações, e vi algumas imagens assim, né? E fui comentando com ela. Falei: olha, pelo relatório que eu tenho aqui, né, que a sua equipe me passou, né, várias questões que você tinha que estavam bloqueando a sua vida, algumas situações de algum passado. Então, aí eu falei para ela assim: eu não sei identificar se é um passado próximo, se foi um passado de outras vidas, né, o que foi que aconteceu, mas assim, a equipe estava cuidando para liberar tudo isso, né, e assim, a gente eles vão cuidar daquilo que for necessário. Pois passado um mês, essa moça me manda uma mensagem dizendo que ela estava muito feliz, porque ela tinha retornado no médico, e naquela semana que eu tinha feito a questão da terapia multidimensional, tinha sido muito crucial no desmame dela do remédio. E que ela estava, assim, entrando num desespero, sem saber o que fazer, mas que depois que ela fez a sessão, ela começou a se sentir tranquila. E ela começou a perceber que realmente ela não precisava mais do remédio, que ela poderia diminuir mais um pouquinho, né? Então, assim, no final das contas, a terapia multidimensional atuou junto com o médico em trazer essa tranquilidade para ela. E hoje já tem quase, ela foi uma das minhas primeiras clientes, hoje acho que já tem quase um ano que ela está sem tomar o remédio. Passou mais um tempo, ela me liga falando que ela arrumou um emprego, né? Só que aí ela já passou mais um tempo, assim, passou mais um mês, ela fez uma outra sessão, ainda com aquela listinha, né? Então, assim, ela tinha a lista dela pronta e ela foi fazendo a lista. Então, ela fez uma outra sessão falando que ela tinha arrumado um emprego e que esse emprego tinha vindo em uma boa hora e era uma coisa muito boa para ela, porque inclusive era uma coisa que ela conseguia se adaptar ao horário do emprego que ela precisava, né? Então, assim, essa pessoa, né, ela acabou se entregando ali a um processo, né? Então, ela acabou permitindo que a cura chegasse para ela de alguma forma. Ela não quis saber o que estava acontecendo e ela não quis ter o controle daquilo que estava acontecendo. Como que ia ser, quem que ia fazer, o que ia acontecer na vida dela. Ela apenas se entregou ao processo. E se entregando ao processo foi tudo muito fluido. E depois que ela hoje ela ainda não arrumou a alma gêmea dela, mas ela falou assim: eu tô tranquila, eu já não tô mais naquela pegada de desespero que eu tenho que ter uma pessoa do meu lado. Ela falou: eu tô me sentindo bem comigo mesmo, e isso tá ótimo também, né? Ela falou: olha, isso foi muito bom. E aí, então, ela resolveu começar a fazer para o filho, né? Que é uma das coisas que a gente acabou não falando, mas a gente pode fazer para uma terceira pessoa, com a permissão de outra, né? E ela começou a fazer para o filho, porque o filho mora com o pai e ele não estava numa situação muito boa. O filho dela estava saindo, estava fazendo bagunça, e aí ele estava querendo se envolvendo com pessoas que não muito legais, e estava indo só para baixa vibração. E quando a gente começou a fazer sessões para o filho dela, ela começou a perceber que o filho dela começou a mudar, né? Então, assim, ele começou a querer, né, ficar mais em casa, ele começou a querer, ela até conseguiu a ver, né, ele ir na casa dele, ficar com ele por um tempo, porque isso ela não estava conseguindo, trocar mensagens com ele que ela também não estava conseguindo. E a última notícia que eu tenho dela, da última sessão que a gente fez, ela falou assim: olha, ele melhorou tanto que eu me surpreendi, ele adotou um cachorro. Então, isso quer dizer que ele está trazendo responsabilidade para a vida dele, porque ele só pensava antes em moto, sair e bebida, né? E ela falou assim: olha, ele parou de beber, a moto ele ainda tem, mas ele só tem a moto para trabalhar, e
ele agora adotou esse cachorro. Então, a questão dele adotar esse cachorro, ela falou que para ela foi muito gratificante, porque mostra que ele vai ter uma responsabilidade com uma outra pessoa. E ele tendo essa responsabilidade com outra pessoa, ele vai pensar muito antes dele fazer alguma coisa, antes dele querer fazer alguma coisa, né? Então, isso daí foi muito bacana, foi muito gratificante escutar o áudio dessa pessoa e ela falar sobre isso para mim, né? Ok. Vivian, eu acredito que dentro desse conceito, esse trabalho todo que você faz, vocês devem ter esse conceito de que tudo é energia, tudo é consciência, inclusive animais. Essa Sim. técnica pode ser utilizada para tratamento de animais? Sim, a gente pode tratar os animaizinhos, sim, a gente pode acolher eles, né, da melhor forma, e a gente pode ver ali, de repente, alguma questão, ele tá muito agitado, ou dorme demais, ou tá, né, qualquer tipo de questão que a gente tenha no animal, a gente pode fazer uma sessão para o animal também. E aí quem pede a sessão é o tutor do animal, né, e aí a gente passa ali para o tutor do animal o que foi cuidado ali, o que a equipe de luz também daquele serzinho vem e traz pra gente. Ok. Eu gostaria de você fazer um esclarecimento, porque muitas vezes as pessoas que nos acompanham, alguns termos, muitas vezes soam assim de uma maneira que a gente quer entender um pouquinho melhor. O nome da própria terapia é terapia multidimensional. Isso. O nosso universo é multidimensional. Como é que você poderia dar uma explicaçãozinha rápida como é que é essa questão, né? Porque se eu estou aqui, digamos, as pessoas pensam assim, né? Se eu estou aqui nessa dimensão, por que temos que tratar de mim de uma forma multidimensional? Uma pergunta bem... Na realidade é assim, né? Nós somos feitos de vários corpos, né? Então nós temos os nossos vários corpos, né? E a gente precisa olhar e cuidar por esses vários corpos, né? E a questão da multidimensão é que realmente, né? Como você falou, a gente está aqui e a gente é multidimensional já estando aqui. Então a gente está num planeta, né? Numa quinta dimensão. Então você sabe que tem a quarta, a terceira, a primeira, então tem várias dimensões atuando em volta da gente. Então, nessas outras dimensões ou nesses outros lugares, né, que a gente pode também estar ou pode ter estado em algum momento, a gente pode ter deixado um pouco da nossa energia ali. Então, ela fala como terapia multidimensional porque também, além da gente trazer os outros seres dessas outras dimensões que podem nos ajudar, a gente também pode ter deixado alguma energia da gente em algum momento nesse espaço ou lugar que a gente precisa resgatar e trazer, né? Porque a ideia do nosso crescimento e a ideia da nossa ascensão e da nossa expansão da consciência é a gente estar muito mais próximo da nossa alma. E a nossa alma, ela existe desde a concepção da gente. Então, assim, ela existe desde sempre. Então, imagine se existir desde sempre, quantos lugares a gente já passou, quantas coisas a gente já viveu e quantos pedacinhos de alma está espalhado por aí. Então, a ideia da multidimensão é realmente isso, é trazer esses pedacinhos que estão jogados ou que estão perdidos ou que estão vagando de volta para essa dimensão, de volta para esse lugar. Para quê? Para que você realmente se alinhe a sua alma e consiga se alinhar com a centelha divina. Maravilhoso. Precisamos fazer um processo para voltarmos a ficar inteiros, né? Exatamente. Juntar todos os pedacinhos para que possamos realmente manifestar todo um potencial, uma capacidade que sequer imaginamos que possuímos. Exato. Eu estou vendo aí que a terapia multidimensional pode lhe ajudar nesse sentido, trazendo a você uma técnica que pode lhe auxiliar a ficar mais inteiro, né? Digamos assim. Exato, exato. Muito bem. Você falou que tinha 2 casos para nos contar. Vamos lá? Qual seria? Então, um outro caso foi até uma pessoa próxima de mim que pediu, porque essa pessoa ela estava com muitas questões em relação ao ombro, que estava com muita dor, muita dor, muita dor. E ela não sabia dizer ali o que estava acontecendo, né? E ela queria tentar entender o que poderia, né, tá trazendo essa dor.
E aí, na terapia multidimensional, a gente conseguiu encontrar ali, né, como eu falei agora anteriormente, né, desses pedacinhos aí, né, a gente conseguiu encontrar um pedacinho dela que estava através de um ancestral, que ela estava ali meio que honrando esse ancestral, né? Que ela estava trazendo ali a questão daquele ancestral para poder ainda tratar aqui, né? Nessa vida. Então, ali o que a gente entendeu que a própria equipe fez foi um resgate ali desse ancestral, foi uma limpeza, né? E uma coisa que a gente fala muito, que às vezes a gente faz pactos e faz votos, ou fala coisas, né? Que a gente só vai descobrir que estão sendo efetivas muitos anos depois, né? Isso aqui, né? Imagino que a gente fez em outros lugares, né? Então, a gente descobriu que ali, aquela pessoa, ela precisava ser perdoada e ela estava pedindo perdão, e aí ela conseguiu liberar e ela soltar. Então, houve um processo ali no meio da terapia, né, que a gente chama de abraço da paz, que foi aonde as duas energias se encontraram, as duas energias fizeram esse processo desse abraço da paz, e foi lindo, e a pessoa simplesmente seguiu. A energia do antepassado foi para o antepassado, e a energia da pessoa voltou. E aí, depois, ao final da sessão, a pessoa estava bem, e ela estava se sentindo melhor, assim, da dor do ombro. Então, foi muito bonito isso daí. Soltou as amarras energéticas. Soltou as amarras energéticas do passado, exatamente. Ernesto Martelo está nos acompanhando, ele fez uma pergunta, Vivian. Uhum. Essa terapia pode ser aplicada em grupo? A gente pode fazer um grupo, porém quem pode fazer os grupos o que chamamos de grupos, né, são rodas de cura ou momentos de cura, é um formador que pode fazer. Então, a Associação Portuguesa de Terapia Multidimensional é a associação que rege a terapia. Então, assim, todos os terapeutas que são formadores ou terapeutas praticantes precisam ter um certificado a partir dessa organização, né, dessa associação portuguesa, e só os formadores podem fazer esses trabalhos em grupo, né? Quem é um terapeuta apenas que fez o curso de terapia, ele infelizmente não pode por conta das próprias iniciações que ele recebe, mas o formador, ele pode fazer um grupo e pode fazer ali, cuidar desse grupo, né, porque ele tem mais estrutura para cuidar. Não é que não possa fazer um praticante, mas ele vai ter mais estrutura e mais suporte, suporte energético para dar atenção àquelas pessoas daquele grupo. Ok. Vivian Paiva, se as pessoas tiverem interesse em fazer o curso para, de repente, se tornar um terapeuta multidimensional, como funciona? Você ministra cursos? Como é que funciona essa questão? Além de fazer os atendimentos, né, online, aqui por enquanto ainda por conta da pandemia, né, então fazemos atendimentos online. Os atendimentos que eu proporciono são atendimentos à parte da noite, e eu dou aula, sim, de formação para novos terapeutas, quem quiser aí também ser meu colega para atuar com a terapia. A próxima turma vai ser no final de semana, depois do Dia das Mães, em maio, sábado e domingo, né, das 9 às 16, ou então eu posso abrir turmas para dar à noite também. Aí são 4 dias no período da noite que a gente pode combinar. Mas sim, posso ministrar os cursos, sim. Os cursos são de 12 horas, pelo menos, né? Então, às vezes passa um pouco mais, porque tem dúvidas, tem prática, tem iniciações, então às vezes acaba passando um pouco mais, mas são de pelo menos 12 horas. Aí, quem quiser entrar em contato comigo, tem o canal no Instagram, que é o _Luz de Orion, que está aparecendo aí no vídeo, e tem o meu número também de WhatsApp, que tem lá no canal, tem tudo, e no Facebook, facebook.com/barra Vivian Paiva Healing, né? Então, tem o canal do Facebook também, né? Ok, só confirmando esse endereço, é @_luz, _d, _orion, é isso? Isso, é isso mesmo, é esse daí. Ok. Não, só para deixar claro, né? Tem os underlines, tem todos os underlinezinhos certinho no arroba no Instagram, você consegue me achar. Se você colocar, de repente, Luz de Orion, pode ser que você já veja a minha fotinho ali e você já consiga me achar facinho também. Quem está nos acompanhando, marca bem o rostinho da Vivian Paiva aí. Isso aí. Em algum momento você pode precisar de alguma técnica, um apoio terapêutico.
através da terapia multidimensional. Eu tenho certeza que você vai poder contar com Vivian Paiva, essa pessoa especial que tivemos a honra de fazer esse bate-papo hoje aqui, bastante descontraído, muito enriquecedor. Gostei muito, Vivian. Felizmente o programa já está assim se aproximando do final, nosso tempo aqui é bem curtinho. Eu gostaria, Vivian, que você deixasse um recado a todas as pessoas, uma mensagem, aí por conta desse momento todo que nós estamos vivenciando, e como você falou no início, é um momento que tem provocado, digamos assim, grandes desequilíbrios emocionais das pessoas. Eu gostaria que você deixasse um recado para elas. Peguei você de surpresa, viu? Não tem problema. Na realidade, assim, o que eu falo para todo mundo é uma coisa muito simples. Se você se vê ali, de repente, num momento que você está, assim, naquele dia que você acha que tudo deu errado, apenas faça isso. Sente-se, coloque seus pés no chão, sente de uma postura ereta, respire umas 3 vezes, fundo, respira, solta, e sente a sua presença ali naquele lugar, sente seus pés no chão, sente sua presença naquele lugar. E aí você pede para o seu coração, sente as batidas do seu coração. Sentindo as batidas do seu coração, você pergunta para o seu coração e pede para o seu coração, me dê uma mensagem para o dia de hoje, me dê alguma coisa para eu continuar. E aí você vai perceber que fazendo essa coisa que dura 2 minutinhos, você vai ver que, de repente, a sua vida já vai começar ali a ficar um pouco mais leve. É uma coisa simples de se fazer, é uma coisa tranquila de fazer, e você pode fazer isso todo dia, a qualquer momento do seu dia. Então, assim, todo aquele dia que está um pique tá muito estressante, vai no banheiro, ali, rapidinho. Entendeu? Eu trabalho na hora do almoço, rapidinho, que você vai conseguir. Né? A gente está junto aí na caminhada, né? Ofereço também sessões para quem está com problemas, a gente tem aí sessões solidárias, pode entrar em contato, quer conversar, manda mensagem para mim e a gente vai em frente, tá bom? Muito bem, estivemos hoje com esta pessoa especial, Vivian Paiva, que fala assim com muita amorosidade. Tenho certeza que, pelo nosso bate-papo aqui, as sessões que ela faz é justamente banhada desse amor, desse carinho, esse cuidado, essa atenção, né, que eu tenho certeza que ela, na experiência de vida dela, recebeu hoje, ela procura compartilhar com todas as pessoas aí que estão nessa busca de um entendimento maior de quem somos. É isso aí. Vivian, hoje foi uma noite memorável, adorei, gostei demais desse nosso bate-papo, de conhecê-la um pouquinho melhor, conhecer a tua história. E deixo aqui um recado a todos os as pessoas que nos acompanham. Você tem dentro de você uma capacidade imensurável. Muitas vezes a gente não consegue saber aonde ela está ou como expressá-la, mas ela está lá. Cabe a você buscar, cavocar, até encontrá-la. Caso não consiga, você pode procurar ajuda. Para isso, eu tenho muitos terapeutas especiais, assim como o Vivian Paiva, que está aqui hoje, que pode auxiliar você a encontrar esse potencial, esse manancial inesgotável que você traz dentro de você. Isto é possível, ok? Isto é possível. Então, nunca desista de você mesmo. Você é a pessoa mais importante no universo. Aliás, eu costumo dizer, você é o centro do universo. O universo gira por conta de você, por sua causa, porque você é uma pessoa muito especial e merecedora de todo esse amor aí enviado por Deus, pelo universo, pela Vivian Paiva. Sim, por todos nós. Vivian, obrigado por essa oportunidade, obrigado por você ter aceito o convite, tá bom? Obrigada. Acredito que não haverá outras oportunidades para nós voltarmos a conversar aqui. Com certeza. Eu estou à disposição. Só me chamar que eu estou aqui de volta. Ok. E aqui nos despedimos a todas as nossas pessoas que nos acompanham aqui no programa Espiritualidade Quântica. Meu nome é Nelson Cunha e estamos aqui ao vivo, né? Encerrando o programa ao vivo pela TV Web Tudo para a Grande Litoral. A todos vocês, uma excelente semana. Estaremos de volta aqui na semana que vem de novo, aí trazendo novidades para vocês. Vivian, mais uma vez, muita gratidão. Obrigado por você ter participado hoje conosco. Gratidão. A todos muita luz e até a próxima oportunidade. Até. Tata Martins, muito obrigado pela oportunidade. Até mais. Mais.